Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de agosto de 2023. E nesse horário, né, meus irmãos, nós realizamos a nossa palestra pública. E hoje, quem vai fazer a nossa palestra é a nossa irmã Denise Oliveira Fernandes, né? Trabalhadora aqui do Cefa, e o tema que a nossa irmã vai conversar conosco é Mensageiros Divinos, do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse tema está em acordo com a questão número 501 de O Livro dos Espíritos, né? Mas antes de iniciarmos a nossa reunião, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen Matos, que já assinou a carteirinha, para fazer a leitura do preparo e a prece da nossa palestra. Depois eu passo a palavra à Denise e ela tem até 19h30 para fazer as suas considerações. Carmen, por favor. Boa noite a todos, e o preparo de hoje é desse livro Ânimo, e a lição sorteada de Lorival Lopes, desculpa. E a lição sorteada chama-se Reação Positiva, e ele fala assim: reage. Se sentes o repuxo para baixo, força para cima. Se te aparecem as ideias tristes, emprega a alegria. Se não te consideram, perdoa. Se a sua saúde física não está boa, lembra que tens a saúde espiritual. Se sofres no lar, emprega paciência e compreende. Se te falece a fé, qual o outro remédio, senão Deus? Se o que queres não é para agora, agradece os favores do tempo. Se pela frente vês embaraço, limpa teus olhos, porque, acima de tudo, estás protegido por Deus. E podes transformar o que te oprime em ajuda e força para o progresso. Valoriza-te. Se até o charco produz flores, quanto mais tu, que és centelha divina. Tudo é um bem para os que sabem ser felizes. Então, meus amigos, estamos aqui com uma obrigação, segundo fala Lorival Lopes, de ser felizes o quanto podemos. Então, nesse momento que estamos aqui nessa assembleia, pedimos ao alto a proteção, o esclarecimento, as boas ideias, para que esse conhecimento que vamos assistir hoje, amealhando, possam ser ferramentas poderosas para a nossa caminhada. É esse evangelho do Mestre que nos traz o necessário para que possamos caminhar firmes junto a Ti. Que Jesus possa abençoar a nossa querida amiga Denise, que ela com certeza possa trazer para nós o conhecimento da sua pesquisa, do seu envolvimento com a doutrina, para nos ajudar nessa caminhada. Que Jesus abençoe essa nossa noite de estudos, hoje e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu vou passar a palavra agora a Denise para iniciar o nosso estudo, que tem por tema Mensageiros Divinos, do livro Religião dos Espíritos. Está relacionado à questão 501 de o livro Religião dos Espíritos, né? O nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. O livro Religião dos Espíritos foi escrito, foi elaborado no transcorrer de 91 sessões públicas na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Ocorria assim, alguém fazia uma preleção e o nosso querido Chico fazia ali mesmo a psicografia, né? Quer dizer, Emmanuel escrevia através de Chico nessas 91 sessões da reunião pública.
Emmanuel discorria a partir daquelas falas daqueles companheiros. À época, eles falavam algumas questões de O Livro dos Espíritos, não eram todas. E a questão que Emmanuel traz aqui no Religião dos Espíritos é exatamente a questão 501, parte 2 do capítulo 9. De antemão, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente conseguir falar sobre as mensagens do Cristo. Mesmo que a gente ainda tenha, né, algumas chagas, algumas viciações, a doutrina espírita nos abre esse campo extremo de permissão, né, de libertação dessas amarras que nos prendem às nossas viciações. A doutrina espírita nos autoriza a falar sobre Jesus. Isso é bom demais, porque nos liberta. Porque quanto mais a gente fala de Jesus, das lições que ele nos trouxe, mais a gente se analisa, né? Mais nos analisamos, mais nós revemos os nossos conceitos, né? E algumas crenças que a gente tem estratificadas na nossa... desde as priscas eras, como diz Divaldo Franco, né? E essas crenças constituídas nessa existência que estamos presentes, que nos prendem alguns sentimentos negativos, né? Às vezes, algumas viciações nossas, coisas que ainda a gente externa através do adoecimento físico, do adoecimento moral, do adoecimento espiritual. Então, é muito gratificante estar aqui falando sobre Jesus, sobre os ensinos de Jesus, porque a gente consegue projetar mais, né? Quanto mais quando a gente estuda, para fazer um estudo conjunto, é um estudo mais para nós, que traz maior significação para nós, né? Então, eu espero que vocês compreendam, que eu consiga passar da melhor forma para vocês e que eu estudei, ok? Rose, pode passar o primeiro. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Modo apresentação, tá? Isso. Vocês estão vendo? Dá para ver sim. Não, peraí, deixa eu voltar, tá, gente? Peraí. Tá. Tá aí. Pode ler o que está externo. Pode passar a segunda. Pode passar? Deixa aqui. Um pouco grande demais. Bem. Mas não tem problema. Deixa eu voltar aqui. É bom, né? Então, é interessante que Emmanuel vai trazer essa reflexão a partir do capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Então, que fala a questão 501 do Livro dos Espíritos. Mas nós começaremos a falar sobre os mensageiros. Eu aqui não estou enxergando bem. Da pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 489, o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. É a questão 489, tá? Mas não precisa pegar, não. Está escrito. Está escrito aqui. Há espíritos que se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo, pergunta Kardec. E os irmãos, nossos queridos espíritos superiores, nos trazem a resposta.
ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Continuando, Kardec pergunta, na questão 490, o que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? É o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Faça o seguinte. Continuando com Kardec. Qual a missão do espírito protetor? Do pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E Kardec continua na questão 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. Desde o nascimento, respondem os espíritos, até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que as fases curtíssimas da vida do espírito. Pronto. Interessante. Agora sim, nós vamos à questão 501. E Kardec continua. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Olha a pergunta de Kardec. Por que é oculta essa ação? Né? E por que eles não o fazem de modo ostensivo? Então, essa parte, né, vai falar sobre os anjos guardiões, sobre os benfeitores espirituais. São aqueles que nos protegem e nos traz esperança. Essa é a formação da doutrina espírita que muito me trouxe essa esperança. Né? Sabemos que nós temos protetores, nós temos amigos, nós temos anjos protetores, né? Espíritos guardiões. E saber que todos nós temos. Ninguém fica, não há ninguém nesse mundo, nesse planeta Terra, que não tenha o seu espírito protetor. Todos nós temos espíritos protetores. Então, a pergunta de Kardec. Então, se nós temos e sofremos a ação desses nossos espíritos protetores, dos nossos anjos guardiões, então, por que é que não fazem de modo ostensivo? Né? Porque ele não fala para mim assim, Denise, esse caminho é melhor do que aquele. Né? O que a gente, né? O que a gente quer. Se ele está me guardando, ele vai me guiar. Para! Olha o que você está fazendo. Não vai por aí, vai por aqui. Né? Mas por que ele não faz isso com a gente? O que os espíritos respondem? Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo frequentemente à sua custa. Né? Se eles nos conduzissem pelas nossas mãos o tempo todo, como é que a gente ia aprender a andar? Né? Se os pais não permitem que o seu filho, bebezinho, um pouco menos de um ano, ande, caia, né? Arranhe o joelhinho, caia de bumbum no chão e se levante novamente, como é que ele ia aprender a andar?
Já pensou se meu pai e minha mãe ficassem comigo o tempo todo no colo dele pequeno? Como é que seria? Então, o mesmo os espíritos fazem conosco. E eles nos respondem aqui. É necessário que exercite suas forças, sem o quê? Seria como a criança que não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesse responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos, librada, advertindo-o do perigo. Então, o que os espíritos dizem, que o que a gente tem que fazer por nós mesmos. Né? E aí, no final da resposta, quando ele diz, de quando em vez, quer dizer, de tempo a tempo, eles bradam, eles falam, eles nos advertem, falam assim, cuidado, olha o caminho que você está seguindo, mas não para indicar qual é o caminho, qual é o certo e qual é o errado. Né? Ou então ele fala assim, silencia a contenda, presta atenção, calma, não brigue, se pacifica, se acalma. Então, de tempos em tempos, eles vão nos orientando para que não cometamos os erros, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio, como a gente assistiu até há pouco, estava estudando, né, o livro da Ivone, Devassando no Invisível, quando o Espírito Charles não impõe que ela escreva. Quando ela acordava, e ela queria que ela escrevesse na hora, e ela não quis. Quando ela acordou, foi escrever, não conseguiu mais, já se apagou na memória. Eles, então, esperam o nosso livre-arbítrio. Para ele, era melhor ela ter feito aquela hora, mas ela não quis e ele respeitou. Então, é isso, é preciso que a gente tenha experiência para que a gente possa caminhar. Agora, vamos ver a 502. Espírito protetor, pergunta Kardec, que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem para si? Aí os espíritos respondem que constitui isso um mérito que é levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, o que representa para ele um triunfo, como é para um preceptor os bons êxitos do seu educando. Então, eu fico assim pensando, né? Eu sou professora, estou aposentada e tal, mas como é bom que às vezes a gente se encontra, né, Fernando, lá na Taquara, a gente encontra algum aluno meu, alguma aluna, que ainda lembra da gente, agradece, você vê o carinho e você pergunta como é que está a sua vida, como é que você está agora. A gente lembra de quando o aluno era no passado. Tive um aluno com muita dificuldade em matemática e me doeu muito o coração ter que reprová-lo. Era até filho de uma professora amiga minha. E eu falei, não tem jeito, é preferível que ele repita. Eu soube depois, mais tarde, anos mais tarde, que ele tinha extrema dificuldade em matemática. E não passou do segundo para o terceiro ano. Hoje ele é arquiteto. Né? Então, ele ter repetido aquele ano realmente, e ela me agradeceu muito. Então, isso não deixa a gente assim, com o coração feliz, né? A gente sente uma certa satisfação, porque, apesar de ser um emprego, a gente receber remuneração para fazer isso, mas há modos de se fazer, né? A gente pode fazer com o evangelho, né, Rose? Como disse o nosso amigo Gustavo, ou pode fazer sem evangelho. Então, quando a gente faz com o evangelho, então é muito mais
gratificante, porque a gente sabe que aquilo é feito com amor, né? Então, os nossos mensageiros espirituais também ficam satisfeitos ao concluirmos uma encarnação com êxito. Agora, na pergunta 502A, Kardec continua. É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Quer dizer, o nosso mentor, ou não vamos falar mentor, nosso orientador, né, os nossos mensageiros espirituais, né, são responsáveis pelo mau resultado? Se ele fica feliz com um bom resultado, bom. Mas ele é responsável? Aí os espíritos respondem, não, porque fez o que de si dependia. Ele trabalhou com o evangelho. Ele, né? Agora, se a gente não fez tudo aquilo, né? A responsabilidade não é dele, é claro que não. A responsabilidade do nosso caminho é nosso, porque ele orienta, não vá por aquele caminho, ou não faça essa coisa, é melhor não. E você resolve ir, é o seu livre-arbítrio, então a responsabilidade não é dele. Ele teve todo o cuidado com a gente desde a nossa concepção, né? Nosso crescimento na barriga da mãe, ele cuida, depois a gente adulto, mas o caminho que eu vou seguir não depende de mim. Seria até muito fácil, né? Botar a responsabilidade. Ah, eu sou assim, tem muita gente que fala, por causa do fulano, né? E não assume as suas responsabilidades e seu livre-arbítrio. Vamos a 504? 503. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Kardec ali, né, insistente ali na pergunta para poder tirar todas as dúvidas. Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? E os espíritos nos respondem que compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que se a gente não faz hoje, né, amanhã se fará. Então, ele não vai ficar angustiado. Nós ficamos, né? Nossos pais ficam. Nós ficamos muito angustiados. Os espíritos superiores, não. Por quê? Eles têm a certeza de que se a gente não conseguiu hoje, amanhã vai ter uma nova oportunidade que a gente vai conseguir. Assim como eles também conseguiram ultrapassar e estão nesse patamar que é acima do nosso sempre, né? Na 504, Kardec pergunta, poderemos sempre saber o nome do espírito, nosso protetor ou anjo de guarda? E os espíritos respondem, com aquelas perguntinhas, né? Como quereis saber os nomes para vós inexistentes? Supondes que espíritos só há os que conheceis? Então, por que você quer saber o nome? Só tem o nome que você conhece. Se ele deu um nome que você não conhece, não é seu espírito protetor, né? Assim como a gente também perguntou muitas vezes, né? Quem será meu espírito protetor? Ah, eu queria saber. Ah, eu queria saber o nome. Aí eu me lembrei do Chico Xavier, né? Quando o espírito apresenta para ele que vai passar a ditar uns livros e ele pergunta, mas qual é o seu nome? Não importa o nome. Não, mas eu quero saber o seu nome. Aí que ele fala assim, quem é esse rapaz que está aí? Eu não me lembro se é sobrinho dele, se é o irmão dele. Irmão. É irmão, né? Aí falou, André Luiz. Aí ele falou, tá, esse é meu nome, pode me chamar de André Luiz. Né? Então, realmente, não tinha importância o nome dele, né? A gente que quer sempre saber nomear as coisas, nós adoramos nomear as coisas. Vamos ler a 504? Não, a 505.
Não, 504A, era 504. 504A. Como então o podemos invocar? Porque Kardec é danadinho, né? Ele insiste. Como é que nós vamos invocar? Como então podemos invocar se não o conhecemos? Se não sabemos o nome, como é que vamos invocar? Aí os espíritos respondem mais uma vez. Dai-lhe o nome que quiser. Foi exatamente o que André Luiz falou para Chico Xavier. Dá o nome que quiser. O de espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. O vosso protetor acudirá ao apelo que com esse nome lhe dirigirdes, visto que todos os bons espíritos são irmãos que assistem mutuamente. Né? Então, é muito interessante que você não precisa saber o nome dele. Que os bons espíritos são irmãos, se eles todos se socorrem, se atendem, então não tem necessidade de chamar, mas se você quer chamar, chama pelo nome que você confie, que você tenha, né? E tem muita gente que ainda chama os espíritos de santa, como a gente aprendeu, né? Que ainda está na gente isso. Mas não quer dizer que seja a própria pessoa, né? O próprio espírito superior, que deve ter muita coisa para fazer e atender muita gente. Né? Mas como eles se auxiliam, são irmãos, se auxiliam, é só a gente saber que eles estão conosco e perceber a presença deles. Então, como é que a gente vai perceber? A gente tem que apurar os nossos sentidos, certo? Aguçar a nossa percepção. E a gente vai sentir que eles estão presentes, que estão ao nosso lado. Aqui a gente está numa reunião, certo? Estamos todos conectados. Mesmo porque agora, no momento, eu estou falando, né, em nome de um grupo espírita. Então, quando eu invoco, através da leitura do preparo, através da prece, quando eu invoco a presença dos benfeitores, a gente invoca Jesus, né? A gente está invocando uma rede de proteção. Então, a gente vai estar aqui envoltos nessa rede de proteção, tanto quanto a Aninha, Ana Brito lá, em Jacarepaguá, na Taquara, quanto o Jorge, quanto a Ana Constantino, né? Não sei se ela está aí hoje, lá em São José dos Campos, quando a Verinha está com a gente, lá em... Qual é a cidade da Vera? Agora ela ficou com os outros. São Fidélis. São Fidélis. Quando Eloá esteve em Portugal, né, Eloá? Então, a gente forma essa rede de proteção. Porque todos os nossos espíritos protetores estão junto de nós nesse momento. E como eles são irmãos, eles se congregam, viram... É uma rede mesmo. Então, quanto mais a gente mentalizar, apurar os sentidos, perceber que a gente precisa se conectar, né? Pedir a eles a proteção, conversar com eles. Né? Isso é que importa. Né? A gente vai estar envolvida nessa rede de proteção e a gente percebe que tudo está interligado. Né? Então, Carmen não precisa saber o nome do orientador dela. O Jorge não precisa saber o nome do orientador dele. Né? Basta que a gente peça a presença deles na nossa vida. Né? Peça auxílio. Que a gente, nas nossas preces, invoquem esses nossos queridos para nos auxiliarem. E para agradecer também, né, a presença deles, que é muito importante, porque a gente sabe que os espíritos interferem na nossa vida, né? Nós estamos sabendo.
pela doutrina espírita, nós temos esse esclarecimento. Interfere na nossa vida muito mais até do que a gente imagina. Né? Porque fala assim, são eles que vos dirigem. Tá? Então, quando a gente falou desses espíritos protetores, a gente vê que também Kardec usa a expressão anjo guardião, né? Então, quando a gente fala de anjo guardião, interessante, né? O que a gente imagina? Normalmente a gente imagina um anjinho que a gente tem na nossa cabeça da crença cristã judaica, né? Aquele anjinho lourinho de olho azul, branquinho, né? Quando fala anjo. Então, o que a gente tem que fazer agora? Kardec trouxe para a gente o esclarecimento de que o anjo guardião não é esse anjinho que a gente tem. A gente tem que dissociar, né? Eles dizem assim, algumas pessoas, em algumas leituras que eu fiz, eles chamam de desintoxicação semântica. Linguagem de professor de português, de literatura, né? Desintoxicar semanticamente é tirar da palavra aquele significado que tinha para a gente, tirar aquela imagem, né? Vamos dissociar a palavra da imagem, que é a imagem que a gente faz do anjo, que é um anjo branquinho, de olho azul, com a túnica branca, não é isso? Então, Kardec, em 1857, conta, né, essa visão e nos esclarece, nos afasta dessa imagem. Porque os anjos guardiões, os espíritos protetores, são espíritos mais maduros que nós, não é aquele anjinho, tipo bebezinho, né? Fofinho, gordinho. Não, né? Eles são espíritos mais maduros, são mais elevados que nós. Por quê? Ele diz que são mais elevados que nós. O que Jesus falou? Porque cego não guia cego. Se eles tivessem a mesma maturidade que nós, erraríamos todos o tempo inteiro. Então, como eles são guardiães, como eles são protetores, como eles têm a missão de nos auxiliar nessa caminhada, eles têm de ser superiores a nós. A gente precisa saber, tirar essa concepção de anjo que a gente tem na cabeça, realmente afastar, e a gente está conseguindo aos poucos, né? Não é mais assim tão presente, pelo menos é o que eu tenho a impressão. Que a gente precisa se afastar dessa concepção, que o espírito angelical é aquele espírito puro. A gente não pode dizer que o anjo guardião seja o espírito puro. A gente não está nessa vibe, não. Não é? Os espíritos puros ainda não são nossos mentores, né? Nossos orientadores, os nossos anjos guardiões, são espíritos que têm mais maturidade que nós, que têm uma evolução maior que a nossa, e têm uma compreensão de vida maior do que a nossa, para poder cuidar da gente, não é? É a mesma coisa que um professor. Mas ele também está Como é que eu vou caminhando. Como eu vou ensinar física quântica, se eu não entendo nada de física? Eu não sei física. Para que meus alunos saibam física, é preciso que eles tenham aula com alguém que saiba física. Então, é necessário que o nosso orientador seja um espírito mais elevado moralmente, né? Superior a nós. Mas não está querendo dizer que ele seja puro. Porque ele ainda tem as questões dele também. Então, é um ajudando o outro, é o de cima dando a mão de baixo. O que está mais atrasado é levado, ajudado pelo que está mais à frente.
mas ele precisa estar mais à frente. Como é que ele vai nos ajudar a funcionar, né? Bom, a pergunta 505 é a seguinte: os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Kardec pergunta. E a resposta dos espíritos? Não. Primeiro, porque ele botou também sempre, né? Muitas vezes, o que os dão são espíritos simpáticos aos que tais nomes usaram na Terra. E, amando destes, respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes, dizem os espíritos. Eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar outro, por quem respondei como por vós mesmos, obre em vosso nome? Quando você não pode ir, você não fala assim, fulano, dá para ir para mim, por favor, fazer isso? Então, é a pessoa que você confia. A pessoa que você sabe que vai fazer, né? Para falar pelo seu nome. Então, os espíritos têm mais maturidade, mas não importa o nome, né? Não importa o sentimento que você tem por ele, que ele tem por você. E quando você faz a sua prece, e ele conclui que seja necessário, ele vem nos auxiliar. Se ele conclui que você pode resolver sozinho, ele não envolve, né? Ele transmite para a gente melhores pensamentos dele, que a gente tenha força e consiga ultrapassar. Na questão 506, Kardec pergunta: na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Então, depois que a gente morrer, a gente passar para o outro lado, a gente sabe que a vida continua. Será que esse espírito protetor a gente vai reconhecer, né? Esse nosso espírito protetor? E os espíritos respondem: de certo, pois não é raro que os tenhais conhecido antes de encarnares. A gente, quando estuda Memórias de um Suicida, quando estuda Nosso Lar, a gente vê toda essa preparação até, né, do nosso corpo, que a gente vai encarnar. Existem aqueles técnicos que fazem a parte técnica de como vai funcionar todo o seu organismo, dependendo do que você precisa realizar aqui. Mas há aqueles também que são seus amigos lá, são seus protetores lá, são seus superiores lá na espiritualidade. E quando você retorna, são eles até que vão lhes receber. Né? Muitas das vezes, que ele fala aqui, ó, não é raro que o tenhas conhecido antes de reencarnar. Não é raro, quer dizer, é bem possível. Bom, quem quiser saber mais um pouco dessa história, né, sobre a reencarnação e sobre os nossos preceptores, é só ler as obras de André Luiz, que ele nos traz muitas coisas a esse respeito, muitas informações. Mas nem todos os espíritos protetores pertencem à classe de espíritos elevados, né? Mas a proteção pressupõe um certo grau de elevação e uma moral bem mais elevada. Então, esse ponto a gente já está sabendo que a proteção pressupõe valores maiores daquele que os seus tutelados. Sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota que nos induza. Se eles são espíritos superiores, se eles querem o nosso bem, não vão nos induzir a ir pelo caminho errado, certo? Se está induzindo pelo caminho errado, não é espírito protetor. Se está te enganando, querendo te usar, não é protetor.
Então, a gente... É fácil? É fácil. Se está te induzindo ao bem, então esse é o seu protetor. Certo? Quando a gente estiver em momentos de aflição, e a gente faz a prece, se liga aos nossos mentores, nossos protetores, os nossos orientadores espirituais, a gente é envolvido de uma tranquilidade, de uma paz, né? A gente percebe que as nossas ideias se aclaram. Muitos de nós têm a percepção de ouvir, né? Não pelo ouvir pelo Espírito, a voz deles a nos aconselhar, a nos acalmar. E as nossas mentes nosso pensamento vai clareando muitas vezes. A gente não encontra a solução na hora, mas quando a gente percebe esse envolvimento, esse aconchego, a gente tem a certeza, né, que está sendo amparado, está sendo auxiliado, né? E principalmente diante das nossas maiores dificuldades, né? As nossas provas, né? Os nossos testemunhos mais difíceis, né? Então, o que a gente tem que fazer é conectar com os nossos mentores, né? Com os nossos mensageiros espirituais. Então, agora, vamos passar para a leitura do texto. Vai avançar. Vai passar. Capítulo 35, Mensageiros Divinos, da reunião pública de 18 de maio de 1951. Tinha apenas um ano. Não, tinha menos de um ano. Eu nasci em outubro. A questão número 501, né, que é a que guiou todo esse estudo. Inicia, Emmanuel. Ser-nos-á sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado pela rota do bem a que nos induz. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E mesmo que se alteiem as culminâncias sublimes na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como um remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não nos desampare à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores do que nós. Então, eles se apagam, né? Se diminuem, para que sua luz não nos ofusque. E também não fica nos recriminando pelas nossas deficiências. E nos ensina a ter paciência com aqueles que têm um entendimento menor do que o nosso, né? Que tenha maiores dificuldades que a gente. Continua aqui. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer desforço ou lamentação. E sim, ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injuria. E se nos surpreendem, se nos surpreendem
caluniados ou perseguidos, não nos inclinam à revolta ou ao desânimo, mas recompõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humildade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou Difama. meu Deus, saiu aqui. Ou difama. Ou difama. O meu internet caiu aqui. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos E aclara-nos. e aclara-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. Aí essa parte é tão linda. São rosas do espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levanta-nos a fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro por resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Então, é linda essa parte das rosas nos nossos espinheiros, né? A gente tem aí uma imagem que só uma figura assim do anjo protetor, né? E na hora do desespero, da tristeza, do desânimo, eles estão sempre ali ao nosso lado. Eu gostaria de agradecer bastante a Francisco de Assis, né, aos nossos orientadores, nossos mentores, que são esses perfumes, né, essas rosas que perfumam o nosso caminho diante desse caos, da insegurança que a gente vive hoje no mundo. A gente sabe, né, que precisamos orar muito a Jesus, nosso irmão maior, pedir-lhe paz e amor para todos que sofrem em leito de dor, para todos aqueles que não têm o esclarecimento e ainda estão lutando contra os seus maiores desesperos, né? Vamos a pedir a Jesus, o nosso grande mensageiro, que possa conceder-nos a paz e o perfume diante das nossas dificuldades pessoais, diante dos nossos problemas, que algumas vezes a gente não percebe a saída. Mas vamos elevar nosso pensamento em prece, vamos rezar a Deus, ao nosso Mestre, para que possam nos amparar e trazer para nós esse perfume que muitas das vezes não percebemos, mas que eles estão próximos, muito próximos. E muitas das vezes nos abraçam, nos consolam, nos orientam, nos intuem. Então, eu vou deixar para vocês mais um esclarecimento no livro Entre a Terra e o Céu, quando o benfeitor Clarencio esclarece André Luiz, no capítulo 36, de título Aprendizado, a partir do parágrafo 40. Então, grata a Deus, a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, ao nosso querido amigo orientador espiritual, pela companhia e assistência, rogando ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe tão valiosas lições, que nos proteja e guarde hoje e sempre. Assim seja. Nós agradecemos a Denise por esse estudo, realmente é um estudo muito bonito, né? E eu fico pensando também aqui, quanta paciência os nossos amigos espirituais têm em relação a nós, né? Que exercício de paciência! Tanto nos ensinam, tanto nos oferecem, e nós continuamos recalcitrantes, né?
Então, é só com muito amor mesmo eles caminham ao nosso lado, porque nós, verdadeiramente, aqui na Terra, não temos a mesma paciência que eles têm para conosco. Porque basta um amigo, um companheiro ficar perturbando muito a nossa cabeça, ou agir de uma maneira totalmente contrária àquilo que a gente pensa, e o que a gente faz? A gente dá aquele olhar, já começa dando aquele olhar, né? E daqui a pouco a gente vai dizendo um monte de propriedades, ou pelo que não está falando, está pensando em relação àquele companheiro, né? E quanta paciência esses irmãos têm para conosco. Graças a Deus, graças a Deus. Então, que eles primeiro pedimos desculpas a eles, eu acho isso muito importante, pedir desculpas a eles por nós ainda estarmos claudicando, né, nessa caminhada, por muitas vezes ignorarmos seus avisos, e muitas vezes nós ignoramos de caso pensado, porque queremos que prevaleça a nossa vontade, e eles, com toda a bondade, permitem. Depois nós voltamos chorando, né? Arrependidos, pedindo, por favor, mais uma vez me ajude, mais uma vez me ajude. E eles estão sempre ali ao nosso lado, perseverando conosco, são os nossos fiadores nessa reencarnação. Graças a Deus nós os temos. Então, agradecemos a Denise esse estudo tão bonito, né? E tão consolador, acima de tudo, consolador. E eu vou pedir aqui para minha amiga Aninha Brito fazer a nossa prece de agradecimento. Aninha, por favor. Agradecemos muito a Denise pela reflexão e a você também, Rose. E que nós possamos ser gratos sempre a Jesus e a todos os irmãos que nos acompanham, que nós nem sabemos quem é, são anônimos, mas com carinho imenso, com a paciência imensa, nos dando força e coragem quando a gente desiste, quando a gente quer parar, e eles nos dando força para poder continuar. E nós somos gratos. Obrigado, muito obrigado, amigos queridos. Abençoe todos nós. Abençoe, Senhor. A nossa casa mental, a todos que necessitam da sua paz e do estímulo para poder continuar caminhando em direção à sua luz, Jesus. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada a você, minha amiga. Meus irmãos, agradecemos a presença de todos aqui em nossa reunião. Quarta-feira estaremos de volta para continuarmos nossos estudos, com o estudo do Evangelho, as obras de Emmanuel, e pedimos a Deus, a Maria de Nazaré, a Francisco de Assis, a todos esses espíritos amigos, nossos orientadores, nossos benfeitores, que não desistam de nós. Por favor. Por favor. Venham aí ao nosso lado, né? Nos dando aquela força, aquele amparo que todos nós precisamos, porque ninguém vai conseguir caminhar sozinho. Na verdade, nós precisamos desses irmãos, e o Senhor sabe disso. E muitas vezes nós sabemos, não temos só um, não. Temos vários amigos, né, a nos amparar. A misericórdia de Deus é tanta que Ele nos oferece vários companheiros para nós ajudarmos. E no futuro, quem sabe, também seremos aqueles que irão amparar e auxiliar os irmãos da retaguarda. Até os encarnados, né, Rose? Temos Comecei isso hoje, agora. Até os encarnados. Nós agradecemos muito. Nós que já podemos aqui encarnados começar a exercitar, ajudando alguns amigos, como somos ajudados também por muitos amigos, com seu carinho, com suas vibrações. Que ótimo, né? Estamos em aprendizado e crescendo como sempre. Olha, meus irmãos, ó,
Um beijo no coração de Tudo de todos. bom para Obrigada, todos. Denise. Para todas. Obrigado. Carme, Denise, muito bom, Denise. É bom, Denise, né? Que bom. Então, Ela tem um meus irmãos, jeitinho. ó, É. boa noite a todos. Boa noite, Em boa noite. Durma paz, com que o Senhor Deus. nos abençoe. E Amém, continuar amém. sempre agradecendo as companhias espirituais que nós temos e que tanto nos ajudam. Tchau, gente. Tchau. Fique com Deus. Até Obrigado. quarta-feira. Tchau, Até tchau, tchau. quarta-feira. Vamos encerrando aqui para todos.